Estou lendo um estudo acerca do livro de Jó, e a partir do capítulo 9, do 2 ao 13, um homem não consegue se provar justo diante de Deus. A chave para essa estrofe é a pergunta: como pode o mortal ser justo? Ser declarado justo, justificar-se diante de Deus? Uma pergunta retórica para a qual a resposta completa de Jó é, de forma alguma. Jó não está falando como estava Elifaz, de como alguém pode ser perfeitamente justo diante de Deus, ou como Paulo faria, de como um pecador pode ser justificado ou declarado justo diante de Deus, mas de como um homem justo pode ser justificado ou vindicado publicamente por Deus. Não há maneira, Jó diz, de um sofredor inocente forçar Deus a provar sua inocência. Isso porque Deus é Deus e não um homem. Ele tem poder e sabedoria ilimitados. Versículo 4. Como mostra o seu controle sobre o universo. Jó se concentra mais nos aspectos negativos do poder de Deus. Ele transporta montanhas, sacode a terra, esconde a luz das estrelas. Versículo 5. Não para retratá-lo como um Deus do caos, entre parênteses Abel, mas para destacar sua liberdade de ação, seja para o bem, seja para o mal, aspecto que é desenvolvido nos versículos 14 a 24. A liberdade de Deus o torna incompreensível, que não se pode perscrutar, versículo 10. Também no versículo 12, alguém que não presta contas a ninguém, quem pode dizer-lhe o que fazer? Versículo 12. E incontrolável, ele não refreia a sua ira. Uma vez que começou a executá-la, não importam os obstáculos. Versículo 3. Não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Essa vai ser a experiência de Jó quando Deus começou a interrogá-lo. Capítulos do 38 ao 41. Mas talvez o versículo signifique: Deus não vai responder nem a uma questão em 1000. Nanebe, pois ele não tem nenhuma obrigação para com o homem. Versículo 7. Ele, o sol, não brilha. Uma referência a Eclipses, versículo 8. Ele estende os céus, não se refere a ações destruidoras, de forma que Jó não está mencionando somente ações não tão atraentes de Deus, mas é uma referência a seus milagres, prodígios. Em geral, versículo 9, criador da Ursa e do Órion, agrupamentos de estrelas que não podem ser identificados com certeza. Versículo 13, Rabi é um dos nomes, como Leviatã, do lendário monstro marinho do caos, contra o qual, de acordo com alguns exemplos do folclore hebraico, não confirmamos na Bíblia, Deus lutou na criação. Confira o comentário de 7:12. Para o autor de Jó, isso não é mais do que uma alusão literária fortuita. Ele não confere autoridade à verdade dessa história. 2. Mesmo se alguém pudesse levar Deus a julgamento, não receberia justificativa. 9 do 14 ao 24. Jó pensa na possibilidade de levar Deus a julgamento para forçá-lo a dar o veredito público de inocente a respeito de Jó. Mas é impossível, por diversas razões, como um simples homem poderia encontrar argumentos. Na BJNVI, palavras, versículo 14, para persuadir Deus a comparecer diante do tribunal. Como garantir que, se alguém conseguisse começar um diálogo com ele, Deus estaria de fato ouvindo, visto que está esmagando Jó com uma tempestade? Mesmo sendo inocente de alguma forma, Jó sabe que faria de maneira inadequada e que a sua boca o condenaria. E além disso, é tão infrutífero emitir uma intimação contra Deus quanto usar a força bruta contra ele. Essa etapa do discurso conclui com Jó declarando mais uma vez sua inocência, versículo 21, e desistindo da possibilidade de justificação, visto que Deus destrói tanto o íntegro como o ímpio, versículo 22b. Algumas frases nessa estrofe são de difícil compreensão
e não podem ser harmonizadas facilmente com a interpretação dada anteriormente ou com o que Jó diz em outros lugares. Versículo 15. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz, era o que Bildade já havia sugerido, e dificilmente seria a posição de Jó. Talvez o eu seria incapaz da primeira parte do versículo 15, deveria valer também para a segunda parte do versículo Anderson. Versículo entre parênteses Anderson. Versículo 16. Ele me respondesse a minha intimação de aparecer no tribunal. Versículo 20. Jó não pensa que Deus iria torcer propositadamente as suas palavras, mas que ele ficaria tão intimidado e confuso com a presença de Deus. Versículo 21. Já não me importo comigo significa eu desprezo a existência, BJ. E assim não tenho nada a perder, por isso posso falar o que penso. O versículo 22 não significa que Deus é imoral, mas visto que, de fato, com base na experiência própria de Jó, a destruição dos bons e dos maus vem de Deus. É inútil que os homens esperem a declaração de inocente. O versículo 24 expressa a mesma ideia de outra maneira. Os ímpios florescem na terra e parece que os juízes não sabem ou não fazem nada a respeito. Deus certamente está por trás disso. Versículo 24. E por isso, mais uma vez, é inútil esperar justiça. Versículo 3. Um tribunal de justiça não me adiantaria, pois não há árbitro. 9 do 25 ao 35. O versículo-chave aqui é o versículo 33, em que Jó percebe que, visto que Jesus não é homem, não há ninguém acima de Deus para ser árbitro e resolver a contenda que ele tem com Deus acerca de sua vindicação. Na verdade, Jó não quer um mediador entre ele e Deus, mas alguém que possa impor a sua vontade a Deus. Ao perceber que é vã essa sua esperança, porque ele não desiste de boa vontade e decide fingir estar bem e começa a sorrir. Versículo 27. Porque assim que um sofrimento termina, outro começa. Deus não o trata melhor do que considerarás, NVI, como inocente, mas envia mais castigos, mesmo que ele se purifique de todas as suas supostas falhas. Deus logo em seguida novamente denegriria seu caráter, versículo 31, ao fazê-lo sofrer ainda mais. Jó não está acusando Deus de cometer injustiças em geral, mas de ser injusto de forma particular ao negar um bom nome a um homem que o merece. Ele ainda se apega firmemente à sua integridade. 2.3. Se tão somente Deus removesse o sofrimento por um período, Jó se sentiria mais livre para falar. Versículo 35. Do jeito que as coisas estão, ele teme que qualquer apelo adicional por inocência vá somente irritar Deus e trazer ainda mais ira sobre ele. Versículo 35. Então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Um versículo obscuro e difícil, Aneb, é bastante útil, pois sei que não sou o que pensam de mim, merecedor desse sofrimento. 4. Da amargura da minha aflição vou falar contigo, ó Deus. 10 do 1 ao 22. Como muitos dos discursos de Jó, este termina com um apelo veemente dirigido diretamente a Deus. Jó não se contenta em falar de Deus na terceira pessoa, mas sabe que, visto que suas questões estão relacionadas com o próprio Deus, ele precisa dirigir-se a Deus diretamente. Aqui ele reflete acerca do cuidado e da dedicação que Deus lhe dispensou quando o criou e questiona se toda a bondade teve o único propósito de
tornar o seu sofrimento presente mais intenso, entre parênteses, Rowley. Diversos temas que encontramos anteriormente estão entrelaçados aqui com o novo tema de que Deus criou Jó do barro e que o preservou, versículo 8 a 12, com o emprego exuberante de habitantes Davidson, entre parênteses Davidson. Ele foi moldado como o barro, desejado como leite, que é coalhado para se tornar queijo, foi tecido, BJ, versículo 11, como obra de arte de um tecelão e recebeu vida, mas parece que o tempo todo o propósito de Deus era bem outro, versículo 13, mas algo escondeste em teu coração. Se eu pecasse, estarias me observando, versículo 13 ao 14, para me fazer sofrer. Será que agora Jó está admitindo algum pecado? Não, ele quer dizer que seja ele culpado, seja inocente. O cuidado de Deus por ele teve a intenção de fazer dele o seu alvo. Deus procura a iniquidade em Jó, mesmo sabendo que ele não é culpado. Versículo 6 e 7. Foi para isso que Jó nasceu? Não teria sido melhor que ele nunca tivesse nascido? E confira em 3:10. E Deus não poderia deixá-lo sozinho agora para que vivesse em paz os seus últimos dias. E os seus últimos dias? É uma pergunta. Essa é a acusação mais séria que Jó já fez contra Deus. Mas será que Jó pode ser culpado por questionar o propósito de uma vida inocente se ela termina em sofrimento imerecido, acrescido do ódio da injustiça que está relacionado com o sofrimento? Não é que Jó simplesmente odeia o sofrimento em si. É claro que ele o odeia, mas o que ele mais odeia é que o sofrimento é a condenação dele. Assim, o seu apelo nessa segunda metade do discurso é: não me condenes, não me consideres errado, e revela-me que acusações tens contra mim, versículo 2b. O discurso trata principalmente da vindicação e da inocência de Jó, e é essa a razão do seu apelo, e não simplesmente a libertação do sofrimento. Letra E, o primeiro discurso de Zofar, 11, do 1 ao 20. Zofar é o mais severo dos três amigos. A sua mensagem a Jó simplesmente: você está sofrendo porque Deus sabe que você é um pecador secreto. Versículo 6. Por isso, arrependa-se, versículo 13. Deus sabe que você é um pecador secreto. Capítulo 11. Zofar não tem compaixão alguma pela situação de Jó, pois nos acessos desde ele ouviu apenas essas palavras, a conversa tola. Ele faz separação entre as palavras e o homem, entre parênteses Anderson, porque ele, como o restante dos amigos, permanece entrincheirado na perspectiva de que o sofrimento é evitavelmente resultado de delitos cometidos, visto que Jó não é um pecador manifesto. O grande insight de Zofar é que ele deve ser um pecador secreto, que foi descoberto e pego por Deus. Apesar da afirmação de Jó, que ele nunca tinha feito com tantas palavras, mas que é uma expressão adequada da sua posição, de que a sua doutrina ou suas opiniões, modo de pensar, é perfeita diante de Deus. Deus sabe, e de alguma forma parece que Zofar também teve acesso a essa informação, que Jó é, de fato, um pecador secreto. Se a verdade viesse à tona, com certeza se tornaria conhecido o fato de que Deus até esqueceu alguns dos seus pecados.
Visto que a misericórdia de Deus é bem conhecida, existe até a possibilidade de que Jó está recebendo menos castigo do que merece. A referência de Zofar à sabedoria de Deus o leva a uma digressão acerca desse tópico, por sinal perfeita e irrepreensível, mas que nada tem que ver com Jó, que não duvida um instante sequer da sabedoria de Deus. Ele excede os limites do universo, o céu, as profundezas, a terra e o mar, e identifica a iniquidade dos homens, versículos 10, 11, independentemente de quão bem estes a encobriram. Versículo 4, doutrina. Na verdade, esperaríamos aqui uma palavra como conduta, como a ABJ de fato traduz o termo. Mas Zofar evidentemente está dizendo é que ao rejeitar a teologia dos amigos, já estava implicitamente reivindicando uma compreensão superior. Rowley. Versículo 5. Se Deus lhe falasse, era exatamente o que Jó estava querendo. O versículo 12 não pode ser traduzido com exatidão. Confira outras versões. 2. Por que você precisa se arrepender? 11, 13 ao 20. O se do versículo 14 não pode ser hipotético em vista do versículo 6c. Zofar exorta Jó a que afaste das suas mãos o pecado, e então descreve o contraste convencional com o 10º dos maus. Embora o discurso de Zofar termine nesse tom, o destaque na segunda parte do seu discurso é, em geral, encorajador, pois ele pressupõe que Jó poderia alistar rapidamente os seus pecados, se estivesse disposto a examinar a sua alma e se arrepender dos seus pecados incontestáveis. A resposta de Jó a esse tipo de mal-entendido acerca da sua situação vai ser mordaz. Letra F, o quarto discurso de Jó, 12:1 a 14:22. Nesse discurso, Jó se dirige primeiramente aos seus amigos e depois a Deus. As ideias, até mesmo na primeira sessão, estão num movimento que cada vez mais se afasta dos amigos e se aproxima de Deus. Assim, a essência de todo o discurso é: não quero ter nada que ver com vocês, médicos que de nada valem. 13:4. Desejo falar ao Todo-Poderoso. 13.3. Os amigos e a sabedoria quando comparadas com Deus. 12:2 a 13:18. Jó inicia este capítulo com a negação de que seus amigos são mais sábios do que ele e conclui com o contraste entre a sabedoria deles e a de Deus. Sem dúvida, ele começa sarcasticamente: vocês são o povo, vocês são a voz do povo. NTLH, assim também em BJ, NEB, vocês são homens perfeitos. Lê uma raiz diferente do hebraico. As únicas pessoas que contam, mas eu não sou inferior a vocês. Versículo 3. Ele está se dirigindo a todos eles, embora no versículo 8 o verbo esteja no singular, de forma que aí parece que ele voltou sua atenção especialmente a Zofar. Ele já foi um homem importante, capaz de clamar a Deus e dele receber respostas, mas agora se tornou objeto de zombaria e diversão, riso, como alguém que foi desprezado por Deus. Versículo 4. A relevância dos versículos 5 ao 6 não está clara, mas nos versículos 7, ele parece estar dizendo que até os animais têm mais sabedoria no aspecto do conhecimento de Deus do que os seus amigos. Versículo 13 a 25, certamente temos um hino acerca da sabedoria e poder de Deus. Esses dois conceitos, com frequência, estão conjugados em Jó e, às vezes até são idênticos.
A concentração aqui está na capacidade destrutiva de Deus, pois é em virtude desse poder destrutivo que Jó está sofrendo. Mas o ponto principal do hino é confirmar a sabedoria de Deus em contraste com os seus amigos. O tópico do contraste entre a sabedoria dos amigos e a de Jó é retomado novamente em 3, do 1 ao 2. E aí, mais uma vez, o movimento aponta para mais longe dos amigos e Jó argumenta com eles acerca do seu desejo de defender a minha causa diante de Deus. Mais uma vez, a sabedoria dos amigos é questionada. A coisa mais sábia que eles poderiam fazer era ficar calados. E Jó afirma que a sabedoria deles não suportaria um exame feito por Deus. Os amigos afirmam estar falando em nome de Deus, mas na verdade estão falando enganosamente a favor dele. Por isso, Jó repete, ele está querendo falar diretamente a Deus e quer fazer isso com ousadia, enquanto os amigos podem ficar ali e ouvir a declaração de inocência de Jó, da qual ele está absolutamente certo. Observamos que, como no capítulo 9, ainda é a declaração de inocência que Jó está desejando e de maneira nenhuma o simples alívio de sua dor e sofrimento. (12:5) A relevância desses versículos e de diversos outros nesta seção não está clara. Parece que Jó está querendo dizer que os seus amigos estão esboçando a teologia dos prósperos, que podem olhar com desprezo para os desafortunados e justificar a sua falta de compaixão por meio de presunção de que estes atrairão a desgraça sobre si mesmos. No versículo 6, então, a ideia da prosperidade dos ímpios é evidente, mas nenhum versículo tem relevância direta em relação à sabedoria dos amigos. Os versículos 11 e 12 parecem a parte para os amigos, dos quais o versículo 11, na realidade, é uma interrogação significando não é verdade. E o versículo 12 é uma referência sarcástica à sabedoria dos amigos. 13:17a provavelmente é interpretado mais corretamente não como uma expressão de desespero, mas de determinação. Se ele me matar, não hesitarei, Anebe. Havia atrás, mesmo assim confiarei nele. Isso não está exatamente correto, porque a confiança de Jó está na sua integridade. Confira nota de rodapé da NVI. 2. A exigência de que Deus declare o que ele tem contra Jó, mas no final das contas deixe Jó em paz. 13:19. Há 2 pontos principais na fala de Jó dirigida a Deus. O primeiro é a exigência de que Deus traga a público o que tem contra Jó. O segundo é que ele o deixe sozinho para morrer em paz. Já ouvimos esses 2 apelos da boca de Jó antes. Letra A. O que tens contra mim? Se a nossa divisão em parágrafos está correta ao ligar o versículo 19 com os versículos 20 a 27, Jó primeiro intima Deus a abrir um processo contra ele com o propósito de pronunciar o veredito de inocente sobre Jó. Mas 2 condições na Anebe precisam ser cumpridas, senão Jó não pode acreditar que a disputa está sendo justa. Versículo 20. Em primeiro lugar, Deus precisa afastar completamente dele a sua mão pesada. E em segundo lugar, não mais me assustes com os teus terrores. Se essas 2 condições forem cumpridas,
Deus pode dar início ao processo ou, se preferir, Jó pode fazer isso. A linguagem de tribunal é usada em todo esse texto. O que Jó quer é a acusação detalhada que Deus tem contra ele. Versículo 23, não que Jó esteja admitindo algum pecado, ele quer dizer o que dizes serem os meus pecados. Quais são as tuas razões para me fazer sofrer? Ou seja, a Jó parece que Deus está fazendo um grande alvoroço por nada, castigando-o por erros infantis. Os pecados da minha juventude é muito formal e, como já ouvimos antes, acorrentado e limitando-o. O versículo 28 provavelmente deveria ser ligado ao capítulo seguinte. B. Por que não me deixes morrer em paz? Essa declaração dolorosa da brevidade da vida humana e da inevitabilidade da morte termina esse longo discurso, concluindo assim o primeiro ciclo nesse tom de desespero com quem já começou, capítulo 3. Essa tem sido a sua disposição anterior, a sua disposição interior o tempo todo até aqui. E os apelos fortes em tom de exigência lançados a Deus não foram sinais de beligerância, mas de desespero. A vida do ser humano é curta demais. Será que ele é digno da atenção minuciosa que Deus lhe dedica? Por isso, desvia dele o teu olhar. Jó exclama, fazendo com isso referência a si mesmo, para que possa desfrutar dos poucos dias que Deus lhe concedeu, como trabalhador contratado. A comparação da vida do ser humano com a de uma árvore é um dos trechos mais belos do livro. Para a árvore, pelo menos, a esperança de revivificação. Versículo 7. Para o ser humano, não há uma esperança até quando os céus já não existirem. Versículo 12. Ou seja, nunca pelo que Jó sabe. O pensamento de Jó se aproxima da esperança de ressurreição. Se tão somente o Sheol pudesse ser não um lugar de descanso final, mas de esconderijo do exame minucioso e da ira de Deus. Versículo 13. O lugar de árduo labor que um dia chegasse ao final, um lugar do qual Deus teria prazer em recuperar um homem, depois de abdicar do exame e busca de qualquer pecado que este tivesse cometido, depois de ter encerrado as suas faltas num saco. Mas pelo que Jó sabe, essa esperança é vã. Quando o homem morre, acaso tornará a viver? Não, pois assim como a montanha sofre erosão e se desmorona, também a esperança mais segura do homem desmorona em virtude da amarga realidade da morte. Assim, destróis a esperança do homem. O homem não tem esperança senão a de ser subjugado por Deus e de ser levado em solidão ao Sheol. E aí, nem mesmo sabe o que se passa acima do solo, nem quando seus filhos são honrados. No seu isolamento, ele só sente a dor do seu próprio corpo, só pranteia por si mesmo. A esperança cristã da ressurreição satisfaria perfeitamente o desejo vacilante e negado de Jó. Jó estaria preparado para esperar uma eternidade por sua vindicação. Versículo 14. Mas sem o conhecimento da ressurreição, ele tem de exigir que, se Deus vai declará-lo inocente, isso terá que acontecer deste lado do céu. Talvez seja por isso que o livro precise concluir com a restauração da sorte de Jó no capítulo 42. Versículo 14, ao transpor o versículo 12 para seguir a pergunta do versículo 14, a Nebe faz Jó responder a sua pergunta
logo depois de fazê-la. O texto hebraico, no entanto, deixa essa pergunta no ar até o versículo 19, para que a possibilidade seja completamente explorada. 3. O segundo ciclo de discursos, 15, 1 a 21, 34. Letra A, o segundo discurso de Elifaz, 15, 1 a 35. Não, é isso, 15, do 1 a 35.